Você tem o Ministério Cristão, né, que é o Ministério Tia Jô Carvalho, que trabalha com a questão... Isso, o Ministério Tia Jô Carvalho, onde eu foco muito essa questão de redes sociais, de ensinar a criança no caminho que deve andar, que é focado na palavra de Deus. Quando se tem uma família estruturada, você consegue criar a criança com uma certa... não digo facilidade, mas com uma certa prudência, com uma certa... Não é fácil, mas é possível. Mesmo dentro de um lar cristão, acontecem coisas que separam as crianças do amor de Deus, separam da família, mas quando se tem um lar cristão, quando se tem uma família que tem compromisso com Deus, aí se torna mais fácil. A caminhada não é fácil, né? Mas se torna mais fácil de conduzir a criança. Deixa eu fazer uma provocaçãozinha para você. Certo. Eu passei muito tempo em São Paulo, né? E a gente viu pessoas de Deus, assim, homens de Deus, inclusive pastores, mas devido à correria de São Paulo, a ausência do pai e da mãe é muito grande. Então muitas vezes, eu, por exemplo, com a minha esposa, saímos de casa 4 horas da manhã. Voltarmos às vezes 7, 8 horas da noite. Tem casal que volta 8h30, chega a casa, não tem aquela proximidade com o filho. E aí o filho é entregue ao celular, à TV. Como os pais podem estar cuidando dos seus filhos nesse requisito quando eles não conseguem ter a presença devido ao ofício do trabalho? A primeira coisa, Ayrton, é não colocar a vida do seu filho na mão de terceiros. Porque muitas famílias têm feito isso, têm levado a responsabilidade de família, né, de educação, de ensino, tem colocado a responsabilidade na mão de professores, na mão das escolas e às vezes pessoas... Na mão da igreja. Na mão da igreja, na salinha, que eu sou contra, né? Salinha, é o culto infantil, é o momento em que a criança, através do lúdico, aprende a palavra de Deus, aprende a ouvir a palavra de Deus, a entender na linguagem dela. Então a primeira coisa é não responsabilizar pessoas pela criação do filho. É difícil, morei muito tempo em capital e eu sei que realmente é assim, tive uma formação, eu não digo que tardia, na hora certa, porque Deus, a Bíblia diz que existe tempo para todas as coisas. E esse tempo que eu abdiquei de concluir a minha faculdade lá em Curitiba, era o pouquinho de tempo que sobrava para ficar com meu filho. Então eu já vim concluir aqui em Codó, porque eu não tinha tempo. Eu comecei a cursar lá a pedagogia, mas aí eu saía de casa às 5 da manhã, 5h30 da manhã, aí trabalhava na instituição onde eu estudava, ficava lá até 9, 10, às vezes 11 da noite. Saía de casa, meu filho dormindo. Passava a manhã com minha mãe, à tarde ia para a escola, à noite eu chegava, ele estava dormindo. E o que é que sobrava de tempo para ele, né? Então, a primeira coisa que eu sempre friso... Você ainda tem uma vantagem, que a sua mãe era evangélica, né? Isso. E muitas vezes criou muito bem. Cria até um outro conflito, porque, por exemplo, quando tem pais que são evangélicos, mas tem que deixar com a sogra que não é evangélica, ou com a irmã, a tia que não é evangélica. E aí a criança é submetida a um outro tipo de ensinamento ou uma desconstrução daquilo que você está construindo, né? Às vezes a família, a pessoa com que os pais deixam ou a mãe deixa, não são pessoas cristãs e não têm princípios bíblicos ou princípios bons para passar para a criança. Jô, nós apresentamos um problema aqui, desculpa eu interromper, dessa questão do tempo. Então já foi identificado que realmente há esse problema e que a gente tem que procurar não terceirizar a criação do filho. Mas se o pai chegar, ele vai ter que se sacrificar, por exemplo, em vez dele assistir um jornal nacional, um futebol, exatamente, ele tem que se dedicar aqueles 20 minutinhos, 15 minutinhos para o filho ali, se caso o filho esteja acordado, né? Como que ele pode fazer? Qual é o seu conselho? Você tocou em algo muito importante agora. 15 minutos que você tira com seu filho, com a sua filha,
15 minutos faz toda a diferença na vida dessa criança, né? Vai crescer com vai ter memórias. Quando crescer, vai ter memórias, vai lembrar. Meu pai trabalhava, né, dava duro, se sacrificava, minha mãe também morava em um lugar onde não podia abdicar do emprego para sustentar, para me sustentar, para sustentar meus irmãos, sustentar a casa, mas tirou um tempinho para mim. Se tirar 10, 15 minutos, faz a diferença na vida da criança. É o tempinho que às vezes o pai fica no celular, a mãe fica no celular. No WhatsApp. No WhatsApp, dá atenção. E diz que não tem tempo. Dá atenção para outras pessoas e não tem tempo para o filho. Então, 10 minutos, 15 minutos faz toda a diferença na vida do seu filho. Agora eu vou provocar aqui um pouquinho o pastor Fernando. Pastor Fernando, e os homens, né? Claro que eu me coloco antes também. Quando você terceiriza para a esposa a sua parte materna de representante e da presença paterna mesmo, né? O que você tem a dizer? Como que a gente não pode entrar num ciclo vicioso? Por exemplo, eu chego cansado, aí meu filho pede uma coisa, eles querem brincar e eu chamo a minha esposa, às vezes não trabalha, ou trabalha também. Não, cuida lá você, né? Não, é a mulher que edifica a casa. Como é que funciona essa parte aí, pastor? Você tem a dizer para esses homens? É algo complexo mesmo, porque a nossa tendência masculina, né, é sempre procurar se esquivar dessas responsabilidades, né? E como homem cristão que sou e como pastor, nós somos submetidos sempre a uma revisão desses conceitos, né, tão culturais que acabam ficando no nosso imaginário e que nos condicionam exatamente a isso, a delegarmos a nossa responsabilidade para nossas esposas, né? Nós queremos sossego, chegar em casa, ninguém quer saber de... o caixinha do nada, né? Exatamente, a caixinha do nada, ou assistir o futebol, não me incomode, já tive um dia cansativo, né? Mas a partir da compreensão dos papéis, das funções a serem desempenhadas no contexto da família, nós somos chamados à atenção por Deus, nós somos chamados à atenção pela palavra, né? A Bíblia, ela revela bem isso nas epístolas. Paulo declara isso com muita exatidão, escrevendo aos Efésios. Não há dúvida sobre papéis distintos dentro dessa conjuntura que é a família que Deus construiu para a felicidade do ser humano, né? Então nós temos que ser chamados a atenção constantemente acerca dessa responsabilidade, de sermos exemplo, de também cuidarmos dos filhos, de darmos atenção, de dividirmos as tarefas, de sermos equânimes dentro dessa relação familiar. Muitas vezes os pais falam de um Deus de amor, falam do amor de Deus para os seus filhos, e muitas vezes eles não veem o amor de Deus na questão do relacionamento, manifesto, né? Na figura dos pais, né? Da mãe ou do pai. Principalmente quando estes também, não só quando exercem uma função pastoral ou mesmo de liderança na igreja, mas quando, infelizmente, só incorporamos esse estereótipo de crente, né? E principalmente se for de uma igreja de uma linha mais tradicional, mais radical, e cobramos excessivamente comportamento exemplar dos nossos filhos, né? Eu tive essa experiência como pastor, bem jovem que fui, né? Como eu te falei na nossa última entrevista, estou caminhando para os meus 30 anos de ministério, então com 23 anos de idade já era pastor e cheio de cobranças pessoais, né? Então, coitadas das minhas filhas mais velhas, elas tiveram assim muitos embates, principalmente a minha filha mais velha, em relação a essas cobranças que eu fazia dela, muito mais numa questão de cobrar do que propriamente de ter um diálogo, uma relação que proporcionasse a ela ver através do meu exemplo, do meu amor, aquilo que de fato eu gostaria que ela fosse, que ela seja, né? Então assim, eu acho que a gente amadurece e com a maturidade a gente vai vendo novas maneiras de podermos implementar aquilo que a palavra de Deus regulamenta. Não é a ferro e a fogo, não é simplesmente de forma impositiva, né, amor? É algo que tem que fluir com amor. O amor é a essência de tudo. A partir do momento que você, mesmo mostrando o que a palavra de Deus requer de cada um de nós, independentemente da faixa etária, mas se você faz isso com amor, você consegue sucesso.